Olá, estamos no ar com o nosso e de vocês, Horizonte Esporte, o programa que respeita a sua inteligência. Hoje nós vamos falar da brilhante vitória do Atlético ontem em cima do Flamengo, que já virou freguês de carteirinha do Galo. Vamos falar também do Cruzeiro. O presidente voltou a conversar com a imprensa. A conversar não, ele deu um depoimento falando um montão de coisas. Vamos discutir isso aqui com vocês. Vamos falar também do América, que foi goleado e se prepara para o clássico contra o Atlético no sábado. É tudo isso e muito mais dos bastidores do futebol de Minas, depois da vinheta. Olha, eu quero convidar você a participar conosco do programa de hoje. Mande seu recado pelo 982-350070. Diga aí o que você pensa, atleticano, sobre o seu time. E agora, o Atlético vai? Está pronto para encarar o Boca? Antes tem um clássico com o América. Poupa alguns jogadores ou vai com o que tem de melhor? Porque tem mais jogadores contundidos, hein? Nós vamos falar sobre isso. E o Cruzeiro? O presidente do Cruzeiro falou ontem, olha, cerca de 50 minutos. Falou um montão de situações que o Cruzeiro está vivendo, mas soluções mesmo, por enquanto, nada. O Coelhão tomou de 4, uma sapecada lá no Fortaleza e precisa se reabilitar no sábado contra o Atlético. Um clássico que sabemos que sempre é difícil para os dois lados, mas o América está mais necessitado e tem que dar uma resposta imediata, porque já olha pelo retrovisor a zona de rebaixamento se aproximando. Então, participe conosco. Diga aí o que você pensa. O Atlético deve poupar jogador para o jogo contra o Boca Juniors na terça-feira, pela Libertadores? Ou entra com o que tem de melhor contra o América? E o presidente? O presidente do Cruzeiro fala que tem patrocínio chegando, mas não fala quando vai liquidar as folhas de pagamentos atrasadas e também não fala sobre outros detalhes que nós vamos discutir com você. Detalhes importantes que estão preocupando o torcedor cruzeirense. Olha, pelo 982-350070 você pode mandar o seu recado para falar comigo e falar com o meu parceirão aqui, Vanderlei. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Carlos. Boa noite, nossa equipe. E nosso amigo que está chegando aqui agora, Max. Companheiro, que Max. vai... Márcio. Max Lopes. Max Lopes. E mais um Horizonte Esportes, né? Vamos falar hoje muito de Atlético, muito de América e de Cruzeiro. E precisa mudar muita coisa, né, Carlos? É verdade. E já pré-apresentado pelo meu parceiro Vanderlei, está conosco a grande satisfação de receber novamente Max Lopes. Muito boa noite, grande Carlinhos Cruz, grande Vanderlei. Prazer estar aqui, recuperado da Covid, né, rapaz? Que bom. Covid me pegou, mas estou zero bala, graças a Deus. Prazer estar aqui de novo com você que está em casa. Um abraço para vocês. Olha aí, você de casa, se cuide para não ter problema com a Covid. A Covid está pegando, tá certo? Tem levado muita gente, né? Muita atenção, uso da máscara, higiene nas mãos. O futebol está perto de ter, estou aqui na U, né, gente? O futebol está perto de ter novamente público, né? O governo de Minas já autorizou jogos com público em cidades que já estejam na zona verde. Cidades que aderiram ao Minas Consciente. Por enquanto, só Ipatinga tem essa condição, né? Isso será discutido amanhã em uma reunião da Federação Mineira com a Secretaria de Saúde do Estado. Nós vamos informando a nossa audiência, porque isso é muito importante para todo mundo. Mas, repito, é muito importante tomar cuidados, porque a Covid não perdoa e não escolhe a quem ela vai contaminar. Ela pega aquele que não se cuida. Bom, nós começamos hoje falando sobre o Atlético, que ontem fez bonito no Mineirão, com uma escalação diferente, surpreendente e que deu certo. Nós vamos já ver os melhores momentos aí na tela e com isso nós vamos comentando aqui sobre o que nós observamos no jogo de ontem. Vamos começar com o Max, nosso visitante de hoje. E aí, já no ar aí os lances. Max? Olha, Carlos Cruz, grande mestre. Opa. Grande jogo do Galo ontem. O campeonato de pontos corridos ele tem várias finais, né?
E esse jogo certamente é um daqueles jogos que é tratado como uma final, é um concorrente direto. O primeiro tempo ali muito movimentado, chances para os dois lados, né? Como você falou, o Cuca surpreendeu na escalação com 3 zagueiros e 3 volantes, mas conseguiu dar ali um nó tático ali, a equipe foi crescendo de produção, né? Com muita velocidade na transição, né? Então o Atlético, uma vitória robusta para poder, de fato, brigar por esse título aí, sair dessa fila de 50 anos, né, grande Caroline? Vanderlei. Olha, Vanderlei, eu observei bem o jogo de ontem, principalmente a movimentação do meio campo, sem o Nath Fernandes, né? E deu para perceber, principalmente ali no comecinho do segundo tempo, aproveitando as mexidas do Rogério Ceni, uma movimentação do Zaratio muito interessante. Ele fazendo ali o box to box, né, de área a área, né, e preencheu bem. Aí nós estamos vendo o gol. Os detalhes do jogo, né? Você observa que ali no último toque, na verdade, foi o flamenguista que tocou na bola e, enfim, uma jogada muito bem trabalhada. Fique à vontade, Vanderlei. De novo Carlos, a jogada. Não sei se você lembra, durante a semana, a gente comentava que a falta do Nacho, que ele poderia suprir um jogador fazendo parte do que o Nacho fazia. E ele fez isso. Ele encostou, o Hulk não voltou. Quer dizer, ele conseguiu deixar 3 jogadores atuando, recebendo a bola e conseguiu um bom resultado. Então, realmente, assim, foi uma decisão, como falou o Marcos aqui, é muito interessante porque um jogo desse, ele praticamente coloca o Atlético na frente. Mesmo que o Flamengo ganhe os 2 jogos que ele tem a menos, ele não consegue ficar atrás. Ele não consegue chegar à frente do Atlético se continuar nesse ritmo. Exato, a pontuação. Pois não, Marcos. Só 2 destaques aí dos melhores momentos para o amigo que está acompanhando em casa. O primeiro gol, que linda assistência. Aquela pré-assistência do Zaratio, né, que achou ali o Hulk no pivô. E a velocidade do Mariano no segundo gol ali, colocando com 35 anos, colocando o Felipe Luiz para trás ali no bolso, né? 2 jogadas do Mariano, os 2 gols foi 2 jogadas dele. A gente comentou ontem aqui sobre isso, né, Carlos? Sobre o Mariano, como ele vem jogando, como ele compôs o lado direito do Atlético, talvez não com tanto apoio, mas na marcação dele, ele realmente foi está sendo muito preciso no Atlético. Né? Ele é um atleta mais posicional, né? Guarda mais o setor, mas ele tem uma eficiência muito maior do que a do ex-titular. Perfeito. Tá certo? E olha, o momento é para exaltar a vitória do Atlético, mas eu não posso deixar passar o tanto que os treinadores do Atlético fez a torcida sofrer com o Guga na lateral. Por quê? Porque havia uma insistência, porque ele era convocado para a seleção, então havia uma insistência com ele. Ele jogando mal, enterrando a equipe, vários gols saíram pelo setor dele e ele era mantido. Eu duvido que os treinadores, não só o atual, o Cuca, que os outros treinadores também, não observaram o que todo mundo observou, que ali era o caminho das pedras para os adversários. Eu duvido, mas havia ali uma insistência, certamente uma fala de diretoria, né? Ou às vezes você não fala, mas você vai conjecturando, você vai levando para o treinador, né, aquele conceito de que aquele atleta tem que ser escalado porque ele é da seleção e porque ele é um possível negócio para o clube. Então, vejam vocês, eu cobro muito isso aqui e sempre cobrei. Né? Olha, time de ponta, time de alto rendimento, time que paga altos salários, não pode se dar esse luxo. E eu falava ontem, Carlos, mas antes eu quero mandar um abraço para o Caio Brasil, opa, está nos assistindo, e o Geraldo Rocha e a Jussara também, que está lá de olho na gente aqui, frequenta o nosso programa direto. O que a gente tem que entender, isso aí que você está falando, sabe o que tinha que acontecer? Com as categorias de base. Sim. Se tivesse esse sistema para fazer com que os jogadores de base tivessem sustentação, tivessem apoio e tal, com certeza tinha outro jogador. Por sinal, vamos falar do Natan, que fez uma grande partida. Que personalidade do Natan ontem, né? O Natan Silva jogou muito bem, para não deixar de observar também, no finalzinho do jogo, talvez
por ele ter sido muito exigido, falta de pernas, ele cometeu 2 errinhos lá numa rebatida de bola, colocou no pé do adversário, mas não deu gol. Né? O Flamengo pressionou ali, mas não saiu o gol. Mas, no mais, teve uma atuação muito legal, muito boa. E a função dele ficou muito claro no jogo de ontem, era colar no Bruno Henrique, né? Que é a principal velocidade ali do bom ataque do Flamengo. Né? E mais um detalhe, ele deu um descanso para o Hever, porque ele correu para ele e para o Hever, correu demais, né? E aí o Hever ficou bem livre para poder fazer o central ali nas bolas altas e fazer a saída de bola, porque o Atlético estava com 3 volantes. Muito bom, né? Para o jogo de ontem. Mas vida que segue, vida que segue. Aí veio o clássico. Foi uma situação precisa, né? Foram jogar contra o Flamengo, deve ter visto o jogo contra o Fluminense, né? Aliás, nós comentamos aqui no intervalo que a tática era a tática do Fluminense. O Fluminense jogou com 3 zagueiros, né? Numa linha de 5, com a Arana e o Mariano bem postado. Quer dizer, que quando joga 3 zagueiros, tem 2 tipos de jogar com 3 zagueiros. Com um zagueiro à frente e com um zagueiro atrás. Nesse caso, o Hever é o jogador que tem que cobrir o lado direito e o lado esquerdo, né? Então, foi muito inteligente o Cuca, né? Isso. Cuca. A gente faz confusão. Então, vamos, já que você está elogiando o treinador, vamos ouvir o que ele disse ontem. Então, já está me comunicando aqui que amanhã o Arana vai. Já não vai estar presente com a gente. Então, nós vamos achar a alternativa que nós tiver, tomara que o Dodô já esteja na real condição, está trabalhando para isso. Vamos lá. Se não, a gente busca outra alternativa. O que a CBF fez, até eu estava junto com o Rodrigo na ocasião, é que ou liberava o jogador ou ele era cortado. Então, eu falo para você, imagina se você não libera, o jogador é cortado. Como fica a cabeça dele? O torcedor do Atlético tem razão. Não, mas quem paga o Atlético é contrato, ele tem que ter com a gente. Mas é uma seleção brasileira, é um sonho olímpico. Como é que se vai podar um jogador? A gente tem que ser realista. Por mais dolorido que seja, ele vai defender a seleção, que Deus abençoe que ele faça grandes jogos e que a gente ache o substituto aqui à altura dele. E do Nacho, você está otimista? Estou otimista. O Nacho... Estou otimista, né? Lógico que uma lesão muscular é sempre um perigo. E mesmo você estando otimista, são 10 dias que o jogador não treina. Então daí a gente tem que medir tudo isso, junto com o jogador, junto com a fisiologia, a preparação física, para ver os riscos que você tem, o que vale a pena, se é lá, se é esperar a volta. Isso a gente vai resolvendo aí dia a dia. Bom, põe para jogar, você não está falando aí que pode liberar o Arana? Põe o rapaz para jogar, mesmo com 10 dias parado, né? Põe ele lá, né? Clube de amigos, aí eu quero ir para a seleção, viu, moçada? Então vai, pode ir e tal, e o problema a gente resolve aqui, improvisa ali o Alonso, põe lá o Tietê. Ué, que negócio é esse, Cuca? Cara, é Libertadores, tá certo? E seleção vai ter mais. O Arana, ele pode servir a seleção principal. Entende? Eu acho que a seleção olímpica é pouco para ele. É bom para a seleção olímpica, que tem um jogador do nível dele. E o Atlético sequer tem um reserva imediato para colocar no lugar. Assim, né? Assim não dá, meu amigo. Inclusive, o Brasil ganhou essa medalha na última Olimpíada, tirou esse karma aí, passou. Porque ninguém revela, ninguém se valoriza nas Olimpíadas, não tem o mesmo prestígio. A valorização do mata-mata da Libertadores, um objetivo até para o próprio Arana, é muito mais interessante. Então, um compromisso muito sério para o Atlético abrir mão de um jogador fundamental no seu time titular. Isso aí, Vanderlei. Eu penso assim, eu vou dos dois lados, sabe? É muito complicado, realmente o Cuca fala a verdade. O que tem na cabeça do jogador. Apesar de não ser uma seleção principal, o fato de estar vestindo a camisa amarela e ganhar uma medalha de ouro, a possibilidade, né? O Brasil estava tentando conquistar essa medalha há quantos anos? Há quantas Olimpíadas? Ele tem uma medalha de ouro na seleção brasileira de futebol. Quer dizer, se consegue ganhar mais uma, fica marcado. Mas tem que realmente haver uma balança, né?
na situação do Atlético, que tem o jogador que poderia substituir machucado, a CBF podia relevar, né? Ela podia ter um bom senso. No mínimo isso. Mas não tem bom senso. O problema é esse, não existe isso. Do jeito que o Cuca falou, eles foram muito radicais, né? Mas foram com o Flamengo também. O que o Flamengo fez? Entrou na justiça e garantiu o jogador que ele queria. Nós vamos no intervalo e voltamos daqui a pouquinho. O intervalo é rápido. Participe pelo 982350070. Mande seu recado que nós vamos colocar você no ar para conversar conosco aqui com os dois parceiros. Isso é muito legal. É rápido, voltamos daqui a pouquinho.